Olá, amante do terror. Já faz um tempo desde a última vez que eu fiz um vídeo falando sobre os gigantes, mas adivinha só, a criatura de hoje se trata de mais um membro dos titãs, ou gigantes, como preferir. Esse gigante tem o potencial de ser um dos gigantes mais destrutivos a existir, não apenas pelo seu tamanho, mas pelo seu propósito, vamos dizer assim. Ele tem um propósito um tanto interessante e importante para a conclusão do arrebatamento geral e da destruição em massa que um dia todos os gigantes vão fazer em relação a esse mundo. No passado, eu já falei de um titã chamado Breaking News. É um vídeo bem antigo, mas dá para entender. Tem muitos que acreditam que o Breaking News é o gigante dos pontos vermelhos, mas a verdade é que os dois não têm nenhuma relação, pelo menos nenhuma que saibamos. Até porque o Breaking News parece ser muito maior do que o gigante dos pontos vermelhos. Pelo menos parece, porque não dá para ter uma ideia definitiva do tamanho do gigante só pela imagem. Como eu disse, especulavam ser o Breaking News, mas com uma habilidade única, nunca antes mostrada, que seria, adivinha só, os tais pontos vermelhos. Mas, como eu disse, não tem nada que ligue o gigante dos pontos vermelhos com o tal, além da postura e talvez a forma. O gigante dos pontos vermelhos é uma criatura humanoide gigantesca, com dois longos braços finos e tortos que, pela imagem, não dá para ver o final, mas pela largura, eles chegariam até os seus pés facilmente. E falando em pés, o gigante tem duas pernas relativamente curtas se comparadas com os braços, mas em compensação são bem mais grossas e exibem mais musculatura. Não dá para ver os pés, então não dá para saber se ele está longe ou se ele está perto, e isso influencia diretamente na conclusão sobre o quão alto é essa criatura. Porque se ele estiver no meio das árvores do fundo, então ele é muito maior do que parece. Mas se ele está perto dos postes, então ele não é muito maior que a maioria dos gigantes. Mas isso não importa muito, afinal, ele continua sendo um ser gigantesco. Não dá para ver a sua cabeça, mas pela posição dos braços parece que ele está olhando para cima, para a lua. E isso pode ter um motivo bastante especial, um motivo que o torna mais importante do que ele realmente parece. E falando nos pontos vermelhos, essa é a principal característica que esse gigante tem. Até porque está no próprio nome dele. Não se sabe o que são esses pontos vermelhos que ficam espalhados pelo corpo dele. Podem ser buracos que revelam a parte de dentro do seu corpo, ou podem ser simplesmente marcas. O negócio é que esses pontos vermelhos revelam a sua posição. Assim, mesmo que ele esteja coberto pela escuridão, ainda dá para ver os pontos vermelhos que estão espalhados de maneira totalmente aleatória pelo seu torso, já que eles são brilhantes como um farol. Ao todo, parece que tem cerca de 17 pontos, alguns mais brilhantes do que outros, alguns menores que outros e por assim vai. Só pela imagem não dá para ter certeza do que se trata esses pontos, mas tem hipóteses do que eles realmente podem fazer e do que eles podem servir para o gigante, até porque eles não estão aí por nada, senão não teria por que eles existirem. E de acordo com a hipótese que eu vou falar mais para frente, esse propósito é bem destrutivo. Geralmente, quando os gigantes aparecem, tem dois motivos: arrebatamento ou destruição em massa. Ao que parece, o gigante dos pontos vermelhos é um gigante bem destrutivo, porque geralmente o gigante que arrebata tem tentáculos que levam as pessoas. Já esse tem apenas dois braços e duas pernas, juntamente com um potencial destrutivo natural de um gigante. Os pontos vermelhos, apesar de não ter evidências, pode ser que eles sirvam para auxiliar ainda mais na devastação que esse ser pode fazer. Afinal, eles não estão lá à toa. Dizem que esses pontos vermelhos servem para cegar os alvos, onde eles liberam uma luz muito forte, capaz de cegar momentaneamente os alvos, atrapalhando o processo de fuga, já que eles não vão saber para onde correr. Depois, esses pontos vermelhos também soltariam feixes de energia tão quentes que seriam capazes de incinerar uma pessoa por completo em questão de segundos, sendo praticamente lasers de alta potência. Ao que tudo indica, o propósito do gigante dos pontos vermelhos vai além da destruição e devastação. Observando a postura do gigante com os braços estendidos para cima, podemos notar que parece que ele está querendo puxar algo para baixo. E esse algo seria o céu. Essa teoria foi mencionada em um comentário na imagem, e o Trevor Henderson respondeu esse comentário com a seguinte frase: "Alguém
teria que fazer? Com base nessa resposta, podemos deduzir que o gigante dos pontos vermelhos não está literalmente tentando puxar o céu para baixo, até porque isso seria fisicamente impossível até para um ser sobrenatural como ele. No entanto, de maneira metafórica, ele poderia estar trabalhando para encurtar a distância entre as duas dimensões. Ao fazer isso, o gigante dos pontos vermelhos poderia estar facilitando a invocação de mais gigantes através da segunda lua, um fenômeno que também envolve os adoradores da lua, ou os Moon Worshippers. Esses adoradores acreditam no poder dos gigantes e na conexão entre a segunda lua e a chegada dessas criaturas colossais no nosso mundo. Se essa teoria estiver correta, o gigante dos pontos vermelhos não é apenas uma máquina de destruição, mas também uma espécie de mediador entre os dois mundos, um catalisador para a chegada de mais gigantes e o início da nova era de caos. O gigante teria muito mais importância do que simplesmente ser um destruidor, assim como o The Wandering Drum, cuja existência é somente para destruir. Esse aqui, além de ter sido invocado pela segunda lua, ainda tem o propósito de aproximar ambas as dimensões, para que os titãs cheguem na Terra através da segunda lua com muito mais facilidade, puxando o céu para baixo.